Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Ricotta e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como ter uma previsão de um projeto de marketing digital. Isso é algo que muitos clientes às vezes perguntam ou num fechamento de projeto, né? Você vai ter ele na sua casa, ou conforme o projeto tá andando na sua casa, né? Seja você um freelancer, seja uma agência, cara, sempre vai existir isso. Quanto será que eu vou ter de conversão? Quanto será que eu vou ter de vendas? Esse, no final das contas, é um modelo que acredito que o ser humano gosta de ter essa visão, e principalmente o empresário gosta de ter essa visão, do tipo, cara, quanto eu vou crescer, em quanto tempo eu vou crescer e o que eu preciso fazer para crescer em quanto tempo. Sempre que alguém pede pra gente fazer esse tipo de avaliação, eu vou falar no meu caso, sempre que alguém me pede, eu gosto de ver três coisas importantes. Primeiro, quantas pessoas estão entrando no meu funil, pensando na ideia do funil, né? Quantas pessoas estão chegando no meu site? Essa é a primeira informação. Segundo, quantos % dessas pessoas estão se convertendo em vendas? Então eu olho lá, por exemplo, se eu sou um e-commerce, eu falo, cara, tá chegando 10 mil pessoas por dia e para cada média, mais ou menos, a minha taxa de conversão é de 1%. E aí eu sei mais ou menos quantas pessoas convertem. E a última pergunta é, qual é o ticket médio? Se eu sei o ticket médio, ou seja, o valor médio de venda da minha loja virtual, valor médio de venda da empresa B2B, dos contratos que ela tem, valor médio de venda de alguém que vende casas em Miami, por exemplo, qual que é o valor médio? Isso me ajuda a dizer o seguinte, beleza, se eu tenho volume tal, se eu tenho a taxa de conversão tal, quando realizar uma venda, eu vou saber quanto de dinheiro eu vou gerar. Esses três indicadores são os indicadores, as informações que você precisa para pelo menos começar uma previsão, né? Um modelo de previsão de resultado do marketing digital. Sem eles, você vai chutar. E aí a gente tem as derivações. Então, por exemplo, se eu vier fazer um trabalho de mídia, eu tenho que estimar o quanto o trabalho de mídia vai trazer de visitantes, o quanto esses visitantes vão converter baseado naquele ticket médio. Então, numa jogadinha bem simples, às vezes o cara, para fechar com a gente, ele fala assim, olha, eu gostaria que você fizesse um planejamento ou montasse um estudo para mim de palavras-chave versus eu tenho tanto de investimento e você tem que ter um custo por clique mais ou menos de tanto para trazer tantos visitantes e resultar em tantas conversões. Essa é uma estratégia, esse planejamento é uma estratégia que você acaba tendo que utilizar dependendo do tamanho da conta. Em alguns casos, contas muito grandes demandam esse nível de planejamento. Hoje, na maioria dos casos aqui na Mestre, a gente não faz esse planejamento de estudar todo o universo de palavras-chave da pessoa antes dela fechar o projeto com a Mestre. A gente faz depois que começou. Por quê? Porque eu tenho as informações mais detalhadas do funil que eu falei e eu posso, de fato, gastar tempo, investir tempo em entender as palavras-chave do segmento, o público, o tamanho do público, os interesses que são possíveis ali, por exemplo, numa campanha de Facebook Ads, e mais, testar essas estratégias e saber o quanto vem de verdade. Eu até estava falando com um cliente hoje, ele falou assim, pô Fábio, o que eu mais queria é ter uma previsibilidade até dezembro. E ele está começando, né, um projeto agora. Eu falei exatamente o seguinte, eu falei, olha, a gente precisa do primeiro mês concluído para eu saber e ter uma noção de o quanto a gente consegue trazer de fato. Ele liberou a verba, ele me deu a informação de ticket, ele não tinha muitos detalhes sobre taxa de conversão daqueles canais, mas eu precisava rodar a campanha no primeiro mês e falar, beleza, com esse investimento eu consegui trazer tantas pessoas, ok, se eu mantiver isso, o quanto eu posso crescer, né? Quanto eu posso escalar, se eu mantiver esse trabalho e as pessoas conseguirem converter ali melhor, o quanto eu vou poder crescer se, por exemplo, eu aumento o investimento, ou se eu melhoro a taxa de conversão, ou se eu melhoro o custo por clique. Às vezes eu deixo o custo por clique mais barato e aumento também a quantidade de conversão ali no final, porque eu acabei gerando mais pessoas vindo para o site. Tendo essa noção um pouco mais ampla, né, do nosso funil de vendas, o próximo passo que você precisa fazer é ter um modelo de estimativa. E eu gosto de fazer um modelo de estimativa naquela ideia de cenário negativo, cenário estável e cenário otimista, né? É pessimista, neutro e otimista. Por que dessa visão? Essa visão me ajuda a mostrar para o cliente, olha cara, se tudo é errado, vai ser isso.
Se tudo se mantiver no mesmo nível que vem a crescente já, vai ser dessa forma. E se, cara, eu tiver aqui bombando, vai ser sensacional. Só que eu faço 9 modelos. De que forma? Eu uso cada uma das variáveis de ticket médio, de taxa de conversão e volume de acesso. Penso o cenário negativo, o neutro e o otimista para cada um deles. E eu acabo mostrando para o cliente, e quase um décimo, né, que seria o geral de todos, eu mostro cada um deles como seria melhorar cada um desses itens. Eu coloco, olha, se eu melhorar o volume de acesso, ou seja, se o volume de acesso cair, olha o que pode acontecer. Se o volume de acesso continuar na crescente que está, ou seja, no cenário neutro, como fica? E se o volume de acesso aumentar drasticamente, como fica? Próximo passo, se a nossa taxa de conversão piorar, se a nossa taxa de conversão se mantiver a mesma e se a nossa taxa de conversão melhorar, como fica o cenário. E por último, ticket médio. Se o nosso ticket médio cair, para quanto eu posso colocar, para quanto vai cair, e se porventura eu conseguir ajudar você a vender um produto mais caro, se o nosso ticket médio aumentar. Quando eu faço esses 9 cenários, né, e talvez somo no final um de cenário otimista, usando todos os casos, né, eu mostro para ele a possibilidade, esse super otimista é uma possibilidade de trabalho quando eu tiver tudo redondo. Mas quando eu tenho esses cenários, o cliente acredita muito mais no trabalho e entende muito mais o que compete a ele te ajudar. Porque, por exemplo, no ticket médio, vai muito do cliente te ajudar. Às vezes, se ele passa, por exemplo, uma lista de produtos que tem maior rentabilidade para ele, ou se porventura ele faz uma mudança de preços, pode parecer no primeiro momento que o ticket médio vai subir, mas às vezes ele gera menos venda. E aí a quantidade de compras do cliente média, né, pode cair. Então, às vezes, um efeito de aumentar o frete ou até mesmo de fazer uma venda mais cara, né, de você aumentar o preço, pode diminuir o seu ticket. Ou ainda casos como, por exemplo, se você fizer kits, começar a divulgar mais kits, ou seja, juntar 2 ou 3 produtos e anunciar esses kits para clientes fiéis. Pode ser que você aumente o seu ticket médio porque tem mais gente comprando em grupo e aí facilita muito mais você atingir as suas metas. A taxa de conversão, se porventura você melhorar as páginas, né? Melhorar as páginas que convertem o usuário em lead ou convertem o usuário em venda mesmo, facilitar um checkout, pode ser que você melhore a taxa de conversão e até mesmo mudar a sequência de e-mail. Se você gera lead e depois precisa fazer uma sequência de e-mail, e eu vou deixar você com um vídeo depois só sobre essa questão, né, de melhoria do funil de e-mails da pessoa, do inbound marketing. Mas se você melhora o e-mail, você pode também ter uma taxa de conversão muito maior. E por último, se você faz um trabalho bom, pode ser um trabalho de SEO que aumenta o seu tráfego, pode ser um trabalho de escolher melhor as palavras que você vai anunciar no Google AdWords, ou escolher melhor o público que você vai anunciar no Facebook Ads ou outra mídia e gerar um volume de acesso melhor ou mais qualificado, pode te ajudar também num cenário muito mais interessante. O que eu quis ilustrar aqui? Qual foi a grande mensagem? A previsibilidade é possível, demanda bastante tempo, mas uma vez que você cria esses cenários, o cliente compra mais a ideia. É óbvio, você não pode alinhar a expectativa com ele falando, olha, o meu super cenário otimista aqui é o que eu vou conseguir para você. Não, pelo contrário, aqui você tem que falar, cara, essa é a nossa mina de ouro. É tipo o arco-íris e no final tem um pote de ouro. É isso que eu quero encontrar no final, mas também existem os casos de pior cenário. Também existem os casos de manter o crescimento que já existe. E o que eu vou batalhar aqui, e eu quero que você também me ajude, é para a gente correr atrás da melhoria contínua e na frente, né, nessas 3 frentes principais, que é o ticket médio, a taxa de conversão e o volume de acesso. Você tem o seu trabalho e eu tenho o meu trabalho e a gente precisa se ajudar para conseguir achar esse pote de ouro no final aí do arco-íris. Eu queria aproveitar e deixar você com um vídeo onde eu falo sobre o funil do inbound marketing. Esse vídeo é um vídeo recente que eu gravei, depende também de quando você está vendo esse vídeo, mas é um vídeo anterior a esse, tá? Do Mestre TV aqui, que eu gravei sobre como você descer a pessoa no seu funil de conversão. Então, se você gera muito lead e ele não converte, que é um dos pontos que eu estava falando agora, você pode aprender um pouco mais com esse vídeo e aí, consequentemente, gerar mais conversões para o seu negócio. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se porventura você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Essa é uma oportunidade única de você receber aí nossos vídeos semanalmente. Aproveita para marcar o sininho para você ativar notificações e receber em primeira mão. E se você tiver qualquer dúvida, quiser elogiar, falar que gostou pra caramba, gostou do cenário, gostou do vídeo, gostou de alguma coisa, deixa nos comentários que vai ser um prazer
ler e responder assim que possível, beleza? Eu sou o Fábio Ricota e esse foi mais um episódio do Mestre TV.